1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar? Nós temos aqui um decreto de Deus para a sua igreja. Primeiro é que Deus dá vitória. Você podia ter dito amém, né? Deus dá vitória, isso é uma garantia. Ele nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo venceu, se ele teve uma vida impecável, morreu, foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre, se Jesus venceu, ele tem poder para nos dar a vitória. E você está aqui na igreja porque você crê em Jesus, você é um servo de Deus, então eu já começo dizendo que Deus tem vitória para a sua vida. Você não está no lugar errado, você está no melhor lugar que você poderia estar, no lugar onde Deus ordena a bênção e a vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então, a vitória em Cristo é garantida. Agora, uma pergunta que certamente você já se fez em algum momento da sua vida, porque eu já me fiz. Se Deus, que é o Senhor de toda a terra, Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, se Jesus Cristo, que veio e entregou sua vida por nós, venceu e nos dá poder para conquistarmos as vitórias, por que muitas vezes a vitória não chega? Você já fez essa pergunta? Por que a vitória não vem? O que está acontecendo? Então eu vou falar aqui algumas possibilidades, pode ter outras questões, mas eu vou falar de algumas possibilidades de por que a vitória que você tanto almeja não chega na sua vida. Pode ser que você se encaixe em alguma coisa que eu vou falar aqui, ou em todas, ou em algumas, não sei. Mas, em primeiro lugar, por que muitas vezes alguém está buscando uma vitória, está buscando uma resposta de Deus, e essa resposta não vem sobre a sua vida? Muitas vezes, por causa do pecado. Deus não compactua com o pecado, irmão. Deus não abençoa quem está vivendo na prática do pecado. Eu não estou dizendo aqui, não estou me referindo a servos de Deus como nós que pecamos, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, mas na vida do crente o pecado não é um hábito. O pecado é um acidente, não é algo premeditado, não é uma prática constante. Mas quando eu falo que Deus não abençoa quem vive no pecado, é aquele tipo de gente que ele tem uma prática pecaminosa que a gente apelidou de pecado de estimação. É o camarada que vem na igreja, mas lá fora ele tem uma vida totalmente contrária aos princípios e preceitos da palavra de Deus. Está aqui na igreja, está cantando louvor, mas está em adultério, está mergulhado na pornografia, sabe? Está em negociações ilícitas, ganhando dinheiro ilicitamente, dando golpe nos outros. Você quer a bênção de Deus? Deus não vai abençoar. Então tem gente que está buscando em Deus alguma coisa, mas com a sua vida totalmente fora da vontade de Deus. Deus não vai abençoar. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. O que eu vejo nesse texto? A mão do Senhor está estendida, o ouvido dele está pronto para ouvir a oração, mas quando alguém está em pecado, ele vira o rosto. O pecado faz uma barreira, uma separação entre nós e Deus, porque Deus é santo. E o Deus que é santo quer que você seja santo também. Você, como pai, não abençoa seu filho se ele estiver cometendo algum erro e te desobedecendo. Sim ou não? Você dá uma ordem para o teu filho. Ó, não pode mexer aqui, não pode fazer isso, aí teu filho vai e começa a quebrar tudo dentro de casa,
faz uma arruaça em casa. Aí você chega e diz assim: ai, aqui meu filho, o iPhone 16 que você queria. Você faz isso? Só se você for louco. Porque o que você está dizendo para o adolescente ou para a criança? Vale a pena ser desobediente, vale a pena me desrespeitar, vale a pena viver na prática do erro que você é recompensado. Por isso que Deus não abençoa alguém que está vivendo na prática do pecado. Deus quer que você se conserte, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se volte para Ele, porque na hora que você fizer isso, tem perdão de Deus para a tua vida, nenhuma acusação do diabo vai prevalecer, e tudo aquilo que Deus tem para você vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Aí alguém pode dizer: pastor, não é meu caso, eu não estou vivendo na prática do pecado não, mas ainda assim eu estou pedindo algo a Deus e não acontece. O que está acontecendo que essa bênção não chega? Eu vejo as pessoas abençoadas, mas a bênção não chega na minha vida, essa vitória não chega. Sabe o que pode acontecer na sua vida? Batalha espiritual. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não despreze ou menospreze o seu adversário. Tem gente muito enganada: eu chuto a cara do diabo, eu piso na cara de Satanás, né? Eu dou um armlock no diabo, depois um mata-leão, eu acabo com ele, eu pinto e bordo. Ah, é? Olha essa história no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 10, versos 12 e 13. Daniel, filho, não sou eu nem você não, um profeta de Deus, que Deus usa Daniel como exemplo de santidade. Olha Daniel: então me disse o anjo de Deus: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, desde o primeiro dia. E eu vim por causa das tuas palavras. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Meu irmão, escuta isso aqui. Esse príncipe da Pérsia não é o filho do rei da Pérsia que é um príncipe, não. Isso aqui é um principado. Isso aqui é uma potestade maligna. Isso é um demônio que tem uma graduação para operar em regiões. Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual. Eu provo para você, está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha a classificação de demônios. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Classificações de demônios. Quando você vê alguém se contorcendo, né, você já viu isso pelo menos na televisão, sei que você já viu, alguém se contorcendo, quem é que está aí? Aí alguém: é o Lúcifer. Mentira, irmão. Se Lúcifer, que a Bíblia nem dá esse nome, ok? Isso é um nome que as pessoas dão, mas não está nem na Bíblia isso, mas se refere ao diabo, ou aquele que se rebelou e levou a terça parte, o chefão dos demônios. Meu irmão, se Satanás entra no corpo de um ser humano, ele destrói um ser humano. O corpo humano não vai suportar uma opressão desse nível. Quando você vê alguém aí se contorcendo, uivando, isso é demônio, isso é o soldado raso, é o recruta do inferno que entrou ali. Não é nem um praça, né? É um recrutazinho que está começando agora, que nem soldado ele é ainda, é esses fraquinhos. Sabe o que Daniel está dizendo aqui? Escrevendo? Que quando ele começou a orar, se manifestou o príncipe da Pérsia, a potestade que operava no reino da Pérsia. Esse título, esse principado, para você ter uma ideia, até hoje, ele persiste contra Israel, até hoje. Você quer que eu prove? É só você ligar a tua televisão quando você chegar em casa no noticiário que você vai ver o que eu estou falando. Porque você sabe onde era esse centro aqui da Pérsia? Você sabe? Irã. Quem é que está fazendo guerra contra Israel hoje? Ah, não, pastor, isso é uma guerra política.
Isso é motivado no reino das trevas, irmãos. Isso antes de ser político ou religioso. Toda guerra, toda destruição nasce no coração de Satanás. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel, irmão, homem que orava 3 vezes ao dia, que tinha intimidade com Deus. E revelações profundas, escatológicas. Daniel está dizendo, eu comecei a orar, aparece um anjo e diz assim, olha, no primeiro dia tua oração já foi ouvida. Só que a resposta demorou 21 dias para chegar, porque estava tendo batalha no mundo espiritual. E muitas vezes a gente brinca com isso, a gente acha que não tem nada não. Não tem? Você está querendo uma bênção, um milagre de Deus? Tem exército de demônio, irmão, fazendo guerra para você não ser abençoado, tentando impedir a tua vitória, tentando impedir a bênção de Deus na tua vida. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Se o inferno tem um exército contra você, existem exércitos e miríades de anjos preparados para lutar em teu favor. Aleluia! Se o inferno se levanta, maior é Deus que está do teu lado para te abençoar e te dar a tua vitória. Aleluia! As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aí aqui tem vários militares aqui, ó, na igreja. Eu pergunto a vocês, alguma arma tem efeito sem tiver quem a use? Serve de alguma coisa? Olha, eu tenho um arsenal aqui, ó, aqui onde eu trabalho aqui, ó, é o quartel mais bem armado aqui, ó. Ok. Se não tiver quem use a arma, tem algum efeito? Não tem efeito nenhum, a arma está lá parada. Nós temos armas e precisamos usar. Quais são as nossas armas? Oração, meditação na palavra de Deus, jejum. Terminamos agora uma campanha de 1 semana de jejum. Estar na casa de Deus, adoração, adorar a Deus, servir a Deus. São armas espirituais que nós temos para usar, para destruir as fortalezas. Agora, você sabe o que também muitas vezes impede da bênção de Deus, da vitória de Deus se manifestar na vida de um crente? Às vezes não é o pecado, não é nem guerra espiritual. Às vezes o problema é que o nosso foco está errado. Porque muitas vezes nós temos um sonho pessoal, quando na verdade Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. O nosso propósito, ele nasce antes de nós. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito estabelecido para a tua vida. Deus já tem uma vontade determinada para você de algo que Ele quer que você faça. Não é que você vai ser uma marionete e Deus está controlando você porque você tem um livre-arbítrio, mas Deus te chamou para alguma coisa, só que muitas vezes a gente está focando em outras coisas. Muitas vezes porque a gente vê o sucesso de uma pessoa e a gente quer viver igual. O camarada está prosperando, está dando certo na vida dele, eu vou fazer o que ele está fazendo. Só que Deus não te chamou para isso. Então muitas vezes a gente está orando por algo, pedindo para Deus nos abençoar em alguma coisa, e Deus está dizendo, meu filho, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Oh, glória a Deus. O que eu tenho para a tua vida é maior do que isso que você está focando, que você está imaginando. É o propósito, é o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz assim, antes que te formasse no ventre, eu te santifiquei. Antes que saísse da madre, antes que nascesse, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Deus está dizendo, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha um propósito para a tua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já orou, já perguntou a Deus? Ou você está vendo o que está dando certo? Não, deixa eu ver aqui. Qual é a tendência do mercado? O que está dando certo para eu poder colocar em prática, para eu poder fazer na minha vida? Muitas vezes a gente foca em alguma coisa por causa de dinheiro, retorno financeiro. Meu irmão, dinheiro é bom. Dinheiro é muito bom você desfrutar do conforto que o dinheiro te dá. Isso é maravilhoso.
Tem gente que prega até contra, né? Acha que o crente tem que ter uma vida de miséria, de sofrimento. Irmão, dinheiro não traz, não busque dinheiro, porque o dinheiro não traz felicidade. É verdade, o dinheiro não traz felicidade. Você pode estar profundamente triste, chorando às margens do rio Sena, com a Torre Eiffel ali. Uma vez eu ouvi um pastor falar, o dinheiro não traz felicidade, mas às vezes é melhor você ser triste em Dubai do que ser triste lá em Duque de Caxias, onde eu nasci. Só que a gente foca muito nisso e a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa que vai trazer um retorno financeiro para a gente. Você sabe qual é a melhor coisa que tem, queridão? É quando você vive todo um dia de trabalho, chega de noite em casa, faz uma oração, toma um banho, bota a cabeça no travesseiro e você pensa assim, Senhor, obrigado, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu cumpri minha missão, eu ajudei pessoas, eu resolvi problemas. E ministério, irmãos, chamado não está relacionado só a púlpito. Porque antigamente, quando se falava em propósito, em chamado na igreja, aí pronto, peraí, não, eu tenho um chamado, tá, para cantar ou pregar? As pessoas achavam que era isso. Se você tem um chamado, ou você canta, ou você prega na igreja. Não, meu irmão, teu chamado é lá naquela repartição que você trabalha, você é um profeta naquele lugar. Você é um evangelista naquele quartel, você é um evangelista lá onde você trabalha, na tua empresa. Você é alguém que Deus plantou ali para abençoar pessoas. Isso é chamado, isso é vocação. Cuidar de gente, evangelizar. Tem gente que acha que quem tem um grande chamado é quem prega para multidões. As maiores mensagens, as maiores revelações de Jesus no Novo Testamento, ele pregou para uma pessoa só. O texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus, de tal que deu, para que todo aquele que nele crê. Aonde Jesus pregou isso? Para um homem, Nicodemos. Outro texto que a gente gosta de usar muito na Bíblia, a gente fala muito, que é João 4,23, que diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus pregou para a mulher samaritana, uma mulher. Meu irmão, talvez você não vai ganhar multidões para Jesus, mas você vai transformar a vida de uma pessoa, você vai transformar a vida de uma empresa, de uma vizinhança, de um colégio, de uma faculdade. Uma pessoa que está caminhando para o inferno, mas você está naquele lugar como homem, como mulher de Deus, que vai liberar uma palavra do céu. Cadeias serão quebradas, vidas serão transformadas. Viva o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia! Então, às vezes, a gente está desalinhado com o propósito de Deus. Por exemplo, eu tenho uma convicção na minha vida. Deus me chamou para ser pastor. Minha convicção, eu tenho essa convicção. Esse é meu chamado, essa é a minha vida. Aí vai eu, Deus, me abençoa que eu vou abrir uma empresa. Me abençoa que eu vou fazer um concurso. Deus não me chamou para isso. Deus não me quer lá, mas você, pode ser que sim. Então você tem que entender isso. Onde é que Deus quer me usar? Quais as aptidões que eu tenho? Em quarto lugar, por que muitas vezes a vitória não chega nas nossas vidas? Você não está em pecado, você está guerreando no mundo espiritual, você está em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, só falta uma coisinha para você: tempo. Coisa difícil, tal do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até para a manifestação do propósito tem um tempo. Tem alguém ansioso aqui ou não? Só eu? Tem irmão que levantou a mão antes de eu acabar de falar. Eu falei, tem alguém? Sou eu, pastor. O problema é que a gente quer tudo rápido. Bênção fora de hora não é bênção, se torna maldição. Eu te faço uma pergunta. Um carro, automóvel, é bênção? Sim ou não? O irmão falou, se for Peugeot, não. Não, é bênção, carro é bênção.
Agora, dar um carro na mão de um adolescente de 12 anos é bênção? Não. Sexo é bênção, irmão? Tem irmão que falou assim, eu estou lembrado dessa palavra. Eu lembro, tinha um negócio desse antigamente. Então, é bênção? É aonde? Dentro do casamento. Antes do casamento é maldição para a tua vida. É bênção na hora certa, com a pessoa certa. Aí é bênção. Mas você quer antecipar alguma coisa? Você está trazendo maldição para a sua vida. O problema é que a gente quer as coisas antecipadas. Quem gosta de bolo aqui? Bolo. Quem gosta de bolo? Aqui é Joyce, aqui já estou fazendo propaganda. Bolo é bom, irmão. Agora, quando você está com muita vontade de comer um bolo mesmo, diz assim, eu vou fazer um bolo. Aí você pega a receita que você viu na internet e tal, aí você mesmo faz o bolo, aquela coisa tal, e já com vontade de comer, aí você bota o bolo no forno, liga lá, aí com 5 minutos você diz assim, eu vou tirar logo e vou comer. Está pronto o bolo ou não? Aí quando você pega e come, está gostoso o bolo? Está o quê, irmão? Horrível. É uma papa, não é isso? Não fica? A massa fica empapada ainda, né? Está mole. Solado? Ele sola se tirar antes do... É? Se tirar antes ele sola? Eu não sabia não, talvez eu sou cru nesse negócio. Mano. Eu gosto de comer, fazer não. Você tira um bolo solado, um bolo ruim. Sabe por quê? Tirou antes do tempo. Deus tem bênçãos sobrenaturais para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida, mas eu quero declarar, tudo isso vai acontecer na hora certa, no tempo de Deus. Querido, o tempo de Deus é o melhor para a tua vida. O tempo de Deus é o melhor para a tua casa, para a tua empresa, para o teu ministério, para a tua carreira. Aprenda a esperar o tempo de Deus e você vai desfrutar da sua bênção. Alguém acredita nessa palavra? Aleluia! Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O problema é que Deus faz uma promessa e a gente acha que é agora. Deus fez uma promessa na vida de Davi, que ele seria rei. Olha quanto tempo passou para ele chegar no trono. Na minha vida, eu me converti com 15 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu já estava trabalhando na igreja de obreiro, já estava no louvor da igreja, ajudando em um monte de coisa. E com 16 anos eu comecei a receber palavras proféticas na minha vida que eu ia ser pastor. E aquilo entrou no meu coração e eu disse, eu tomo posse, é isso que eu quero para a minha vida. Só que até eu ser consagrado pastor demorou, filho. Que eu recebi promessa com 16, eu não tenho nem 30. Irmão, não tem não, tem 42. Tem 30 não, estou falando sério. Então, tudo tem um tempo para acontecer. Imagina, irmão, se eu com 16 anos, já tivesse essa igreja aqui, pronta, inaugurada, aí eu chegasse aqui agora, com 16 anos. Sou pastor da DEVEC Brasília. Não ficava irmão. Mas por quê? Por causa da inexperiência, da imaturidade. Eu fui consagrado com 27 anos de idade, comecei a pastorear uma igreja com 27 anos de idade. Hoje, lembrando de alguns casos, eu digo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não fazia isso. Não estou falando nada de pecado, não, estou falando de decisões na igreja. Às vezes eu era muito rígido com alguma coisa que eu não precisava dessa rigidez toda. Em outras áreas, eu tinha que entrar e tomar uma decisão, mas eu disse, não, deixa correr. Aí depois deu problema maior. Por quê? Inexperiência. Eu não estava pronto naquela época. Eu quero dizer que Deus não está preparando uma bênção para você. Eu quero dizer que Deus não está preparando uma vitória para você. Eu quero dizer que Deus está preparando você para receber aquilo que Ele já preparou para a tua vida. Porque o que Deus tem para você já está pronto. Quem não está pronto é você. Deus está forjando o teu caráter. Deus está trabalhando a tua vida espiritual, emocional, física, psicológica, para assumir aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Você já viu essa estatística de que a maioria
das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. É só você pesquisar nas notícias. A maioria perdem tudo. Por quê? Porque não estavam preparadas para ficarem ricas do dia para a noite. Não estavam preparadas não, filho. Agora, o camarada que não tinha nada, pegava 2 ônibus lotados para trabalhar e depois para a faculdade, para estudar, que trabalhou de camelô, que trabalhou lavando carro, que trabalhou em serviço, sabe, duro, mas estudando, correndo atrás, e montou um negócio, e com muito custo, muito sacrifício, esse cara fica rico e nunca mais fica pobre. Porque ele foi sendo forjado no processo. Quem ganha tudo de mão beijada, meu filho, não valoriza aquilo que recebeu. Então você tem que entender que Deus tem bênção para você sim, mas tem um tempo para você receber essa bênção, essa vitória sobre a sua vida. E eu encerro essa palavra agora. Era hora de você falar assim, tarde demais. Esses dias eu preguei na igreja e estava fogo caindo. Tem mensagem, né? Tem dia que Deus faz fogo caindo na igreja, que Ele moveu. Eu falei, irmão, quem ficaria aqui numa vigília? Mas irmão, eu falei, fica sozinho que eu vou embora. Eu tenho que comer e dormir, amanhã é dia. Sabe por que muitas vezes a gente também não recebe uma vitória? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque muitas vezes o nosso coração, ele está focado em uma causa, em uma resposta, em uma vitória, em uma determinada bênção de Deus para a nossa vida aqui nessa terra, que a gente se esquece da maior de todas as vitórias. Porque o texto que eu citei, eu podia falar de vários versículos para falar sobre vitória, bênção, resposta de Deus, mas eu usei justamente esse aqui, 1 Coríntios capítulo 15, porque o contexto do versículo 57 está aqui no capítulo 15. Está com a Bíblia aberta aí? Abre aí a tua Bíblia, se você fechou no texto que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui, vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, está falando do nosso corpo, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que vitória é essa? A vitória sobre a morte, a vitória da vida eterna, a vitória do perdão de Deus, a vitória de passar a eternidade celebrando a Deus para todo sempre. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja é o arrebatamento. A esperança da igreja é ir para a glória com Jesus. E muitas vezes não recebemos uma vitória nessa terra, porque a gente está muito focado nas coisas da terra. E Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas vezes a gente está tão focado nas coisas da terra, que se a gente pudesse, diria para Deus: Deus, não volta agora não. Jesus não arrebata a igreja agora não. Aí a irmãzinha, tadinha, orando no deserto, na prova, anos e anos para arrumar um varão. Aí arrumou o varão, ficou noiva, marcou o casamento. Aí o pastor está pregando: Jesus vai voltar.
Jesus, depois da lua de mel. Aí o empresário, tadinho, ralou a vida toda, suando, e injetando dinheiro e tal. E agora que a projeção da empresa dá lucro é agora. Jesus, deixa eu tirar pelo menos deixa eu recuperar um ano de lucro da empresa do que eu investi, depois o Senhor volta. E o irmão orando por uma promoção, vai chegar a promoção. Senhor, depois da promoção, deixa eu ser promovido, porque isso é um sonho meu. Depois que eu for promovido, o Senhor volta para buscar a igreja. Não, meu irmão. Eu creio no Deus que abre portas, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que dá casamento, que constitui família, o Deus que te abençoa nessa terra, eu creio em tudo isso. Mas eu creio num Deus que tem muito mais do que o que nós podemos ver aqui nessa terra. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma incerteza que permeia o coração e a mente dos homens. O que acontece depois da morte? Meu irmão, você nunca parou para pensar que tem alguma coisa estranha? Peraí, o camarada viveu aqui na terra, ok. Construiu alguma coisa, fez o bem, legal. Mas esse cara fez 80, 90 anos, 100 anos, morreu. E agora? Quem morreu há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás? Acabou a vida dessa gente? Acabou? É só isso mesmo aqui, gente? E acaba? Não tem mais? É escuridão, é fechar os olhos? Não. Essa vida é passageira. A nossa vida nessa terra é como uma gota de água em um oceano da eternidade. Aleluia. Aleluia. Por isso que Paulo fala com tanta propriedade, escrevendo sua última carta, escrevendo a Timóteo, dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E há uma coroa preparada para mim. A nossa esperança não pode estar só nessa vida não, meu filho. A nossa esperança vai além disso aqui, Ei, a Devec Brasília, Deus tem prosperidade para você aqui? Tem. Tem porta aberta? Tem. Deus vai dar riquezas a alguns, eu creio, vai abrir porta, vai honrar, vai curar doenças, vai. Deus tem feito isso, mas um dia tudo isso aqui vai passar e nós estaremos para sempre com Cristo no céu. Aleluia. Você vai reencontrar pessoas queridas que já partiram. E vamos nos encontrar com essas pessoas na glória. Aleluia. O problema, querido, é que a gente muitas vezes vai para os extremos. Ou a gente acha que tem que viver uma vida de miséria nessa terra, porque a nossa esperança é o céu. Então aqui ninguém estuda, ninguém trabalha, ninguém investe, ninguém empreende, porque é o céu. E tem gente que é o contrário, só foca na terra. Não, aqui eu vou conquistar, eu vou ganhar a terra, eu vou ser o mais rico do mundo. E o coração dele está longe do céu. Um exemplo, que eu ouvi um pregador falar algo interessante. Quando a gente chega na praia, que a gente vai brincar e fazer um castelinho de areia, você pega um baldinho, as conchinhas, né? Enche com a areia molhada e vai colocando ali e vai montando o castelinho. Quem passa e olha diz, que porcaria é essa aí? Aí você que está falando, não, isso aqui é o castelo de Grayskull. Quem lembra disso, irmão? Tu é antigo, hein? Tu é velho. Que isso aqui? Não, isso aqui é o castelo da Cinderela. Ele está construindo um castelinho. Para a gente é a coisa mais linda, mas para quem está olhando não faz sentido nenhum aquele monte de terra. Então uma brincadeira legal na praia. Só que aí, irmão, a maré começa a subir. Aí vem uma onda um pouquinho mais forte e encosta numa torrezinha daquela. Aí você, quase que destrui. Mas você sabe que vai destruir. Aí a maré vai subindo, daqui a pouco vem uma onda melhor, leva uma torre. E aí você, levou uma torre. E aí uma festa. Até a maré subir e levar todo aquele castelo. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos aqui construindo castelos, irmãos. Fazendo faculdade, pós-graduação, investindo em empresa, investindo em ministério, abrindo igreja. Estamos aqui pregando a palavra. Estamos aqui trabalhando aqui na terra.
Mas um dia tudo isso vai passar e a nossa alegria vai ser muito maior do que tudo aquilo que nós já conquistamos aqui nesse lugar. Alguém tem essa esperança? Alguém quer se encontrar com Jesus? Alguém quer passar a eternidade? Você pode ficar de pé no seu lugar. Levante a sua mão ao céu. Adore aquele que vive e reina para sempre. Aquele que prometeu: eu voltarei para buscar a minha igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O próprio Senhor Jesus deixou essa promessa. Cuidado, querido. Cuidado com esse materialismo exagerado que nós vemos muitas vezes em redes sociais. Que você só vai ter, vai conquistar. Ninguém fala mais do céu. Ninguém fala de arrebatamento. Tem igreja que não crê no arrebatamento porque é materialista. Cuidado, irmão, porque a Bíblia está cheia de referências que Jesus vai voltar. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Os sinais já estão aí, irmão. Os sinais da volta de Cristo já estão aí. Não tem mais nada não. A qualquer momento ele pode voltar. Pode voltar agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus pode voltar agora. E nós seremos arrebatados. E se tiver alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus e ainda não entregou a vida para Jesus, eu queria até te pedir um favor. Quando a igreja for arrebatada, terça-feira você chega aqui mais 7h30, abre ali o portão, tá? Pode pegar aqui o microfone, pode dirigir o culto. Eu já estou empossando você, pastor, pós-arrebatamento, porque vai ter. Vai ter. Eu não vou estar aqui para ver, mas vai ter. Eu tenho certeza que a Bíblia diz: nem todos se salvam, irmão. A porta é estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para o inferno, para a perdição. Mas para o céu, o caminho é estreito, apertado. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, mas nem todos se salvam por causa do livre-arbítrio. É o homem que decide. Então vai ter alguém que um dia vai chegar aqui, irmão, e que não seja você essa pessoa. Um dia vai chegar aqui e vai vir aqui no domingo: ué, cadê aquela igreja lotada? Cadê aquela igreja cheia que tinha que sentar até lá em cima, às vezes na galeria que não tinha lugar para sentar? Aquele estacionamento que às vezes não cabia de carro. Está vazio isso aqui. Aí vai encontrar mais um ou dois. O que houve? Rapaz, você lembra naquele dia? Dia 15? 15 hoje, né? Você lembra no dia 15 de junho que o pastor César pregou uma palavra dizendo que Jesus ia voltar para levar a igreja? Rapaz, foi isso que aconteceu. Todo mundo subiu. Mas eu quero dizer que há espaço para você se hoje você tomar uma decisão. Se hoje você quiser, Jesus pode entrar na tua vida, perdoar seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e você vai estar pronto para aquele grande dia. Meu irmão, se Jesus não voltar até lá, um dia a gente morre, isso é certo. E só tem 2 lugares para passar a eternidade: no inferno, chorando, pranto e ranger de dente, queimando por toda a eternidade. Você já sofreu uma queimadura, irmão? Já se queimou numa panela? Já se queimou numa vela? Para tu ver a dor que é, uma queimadurazinha de leve. Imagina uma pessoa com o corpo inteiro pegando fogo, e pior, não morre. Porque os cristãos no primeiro século, muitos deles foram feitos de tocha humana, de lanterna para as ruas de Roma. Foram pendurados em postes e tacaram fogo nos cristãos. E eles queimaram, mas olha que maravilha, queimaram até a morte. Queimaram, sentiram uma dor terrível,
mas morreram, e seu espírito voltou para Deus, para o lugar de repouso, acabou o sofrimento, nunca mais vão sofrer. Agora no inferno, vão queimar por toda a eternidade. Pastor, não era a palavra que eu queria ouvir, mas é a palavra que Deus queria falar com você. Porque Deus não está preocupado com o que você quer ouvir. Aqui não tem melzinho, aqui não vai virar chave, aqui não vai vir bandeja de ouro para você. Aqui tem palavra de Deus para mudar a tua vida. Mas não é só o inferno não, filho. Tem um outro lugar que você pode ir depois da morte, que essa é a minha esperança. Eu creio que eu vou para lá e você também, para a presença de Deus no céu, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito desse texto, que é Apocalipse, capítulo de número 21. Eu quero ler para você alguns versículos. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. João escreve dizendo assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Receba isso aí: Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E me disse: escreve, porque as palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nesse momento eu quero orar por você, querido, que precisa hoje tomar uma decisão de entregar a tua vida a Jesus, porque só Ele pode te levar para o céu. Eu quero convidar você que está afastado do Evangelho, e veio aqui hoje a convite de alguém, mas você está afastado, teu coração está longe. Eu quero convidar você hoje a fazer uma aliança com Deus, ou reatar essa aliança com Deus, se você quebrou, através de Jesus Cristo hoje aqui. A igreja está orando por você nesse momento, e eu quero ver você para eu orar e abençoar a sua vida. Não vou perguntar seu nome, não vou perguntar o que você fez ou deixou de fazer. Eu só vou orar por você e te abençoar. E você vai sair daqui convicto da tua salvação. Onde está aqui a primeira pessoa nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus através do sangue de Jesus? Levante a sua mão bem alto para eu orar por você agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão se você está afastado do Evangelho e quer voltar hoje. Dê um sinal dizendo: eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero orar e abençoar você hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês que levantaram a mão. Isso, vem, pode vir aqui à frente. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Peça licença no seu lugar. Isso, chega aqui. Eu quero orar, quero abençoar. Não é vergonha não, irmão. Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Eu quero saber se tem mais alguém hoje que precisa tomar essa atitude. Meu irmão, eu estou falando de vida eterna. Eu não estou falando de uma decisão se você compra um carro preto ou branco, que amanhã você vende e troca. Não, não, não. Eu estou falando do lugar onde você vai entrar e não vai sair mais. Céu ou inferno, qual é a sua decisão? A maior de todas as vitórias é a salvação da tua alma. Isso Deus tem para você. Deixa eu perguntar mais uma vez. Onde tem mais alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão, que eu espero você agora, em nome de Jesus. Faça isso agora, por você. Não é por mim não. Eu vou fazer isso para agradar o pastor. Não, não precisa fazer não, querido. Nem se preocupe. Mas por você, pela tua casa e pela tua família. Onde você está? Você está afastado? Jesus tem perdão para você. Não estou te oferecendo uma igreja, uma placa de igreja, uma placa denominacional, não é nada disso. Eu estou falando sobre Jesus Cristo entrar no teu coração, habitar em você e transformar a tua vida. Há mais alguém nessa noite para que eu possa orar? Pastor, eu vou fazer amanhã. Não sei. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã.
Talvez hoje seja o dia que Deus separou para isso. A oportunidade que Jesus está te dando é agora. Há alguém? Há mais alguém? Dê um sinal com a mão. Eu espero você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é livre para isso. Você é livre para isso. Glória a Deus. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Vamos orar. Senhor Deus, eu abençoo essa vida. Deus, em nome de Jesus, entra no seu coração trazendo paz, alegria, prosperidade. Muda, Senhor, a vida dele, perdoa seus pecados, apaga o seu passado e a partir de agora, desse dia, aleluia, escreva, Senhor, uma nova história para ele, Deus, uma história de sucesso, uma história de bênção, de vitórias. Escreva o nome dele no livro da vida para que ele esteja pronto, Senhor Deus, para o dia do arrebatamento da igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, teu filho. Tu és o Deus que perdoa, que purifica, que santifica e tem uma nova história, um novo caminho, um recomeço. Eu profetizo a vida, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.